Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa última aula do ano. Bom, na aula de hoje, eu vou pedir que vocês acompanhem por meio do livro, lá nas páginas 180 a 185, que fala sobre a educação jesuíta, Quem eram os jesuítas, como era o tipo de educação que eles utilizavam no Brasil, na América Portuguesa, no caso. E por que eu trouxe isso, Porque nós falamos sobre como que era a administração colonial, a gente também falou sobre a economia açucareira, falamos na aula passada sobre a escravidão no Brasil, no período colonial. Até citei um pouco sobre a educação jesuíta, então é o tema da nossa aula de hoje, Os jesuítas na América Portuguesa. E essa imagem retrata basicamente, como que era feita, essa relação entre os jesuítas, que representavam a Igreja Católica, com os indígenas, que o objetivo principal deles era catequizar os índios. E aqui eu trouxe uma imagem também para vocês que mostra como que era a rotina, o cotidiano da população que vivia aqui na América Portuguesa no período colonial, a casa grande, aí aqui era onde os negros trabalhavam, as relações de trabalho, então existia todo um cotidiano, e aí não diferente, eles também tinham que receber o quê? A educação. E a educação tinha que ser o quê? Católica, visando a catequização, dessas pessoas, para que elas se convertessem ao cristianismo. E aí, a história da educação brasileira, pós o descobrimento, começa com a chegada dos primeiros jesuítas. Então, a história da educação, no Brasil, ela começa nesse período, com a chegada dos jesuítas. E aí, o objetivo era converter os índios ao cristianismo. E aí, nesse ensejo de propagar a fé católica, de quebra, eles ensinavam aos nativos saberes básicos, como ler e contar. Então, além de repassar toda a doutrina do cristianismo, eles também ensinavam, os indígenas a ler, a escrever, a falar o português, Por isso que hoje a nossa língua oficial é a língua portuguesa, por conta dos jesuítas, que ensinaram os nativos da época a falar português e foram alfabetizados também. E aí, gente, entender a lógica da cultura indígena era fundamental para o sucesso do projeto de aculturação que os jesuítas encabeçavam. O que significa isso? Aculturar é acabar com a cultura indígena e introduzir a cultura portuguesa, a cultura europeia, com os jesuítas, Então, esse era o objetivo deles, acabar com a cultura indígena, a cultura nativa, e introduzir a cultura portuguesa, com a religião cristã, com a língua portuguesa, e que eles fossem alfabetizados também, conhecessem a letra, o alfabeto, como a gente conhece hoje. Isso foi a Maria Lúcia que escreveu essa frase. E aí, os índiozinhos aprendiam com o pajé, que era o líder da tribo. Antes dos jesuítas, os pequenos índiozinhos, eles principalmente os tupis guaranis, eram instruídos pelos adultos de suas aldeias. Em algumas tribos, o pajé era responsável pela transmissão de valores culturais, Então, antes da chegada dos jesuítas, os índios, os índios pequenos, crianças, eles aprendiam os valores culturais da sua tribo. Basicamente era isso que eles aprendiam. E aí, os idiomas nativos eram a principal barreira no ensino. Então, a lista de línguas indígenas vai muito além do tupi-guarani. E era a primeira barreira na conversão dos índios, junto com os costumes da gente local. Então, a primeira barreira que os jesuítas encontraram foi essa,
Cada tribo indígena, ela tinha uma língua própria, não só o Tupi-Guarani, não era uma única língua, eram várias. Então, eles encontraram resistência nesse ponto. E aí as escolas, né, nesse período, elas não tinham nada a ver com as que conhecemos hoje, né? Não era esse modelo que nós conhecemos hoje. E aí nas aldeias, os jesuítas ergueram as chamadas casas de meninos, né, que era um espaço onde crianças e jovens índios aprendem português ou espanhol. Também havia jesuítas espanhóis em terra brasilis, né? Esses ambientes podem ser considerados as primeiras escolas do país. Nada parecido com o conceito contemporâneo de escola. Tanto que até hoje, né, nos ribeirinhos lá na Amazônia, né, Manaus, enfim, a estrutura da escola deles, né, dos ribeirinhos, é totalmente diferente da nossa, porque ela segue essa tradição dessa época ainda. E aí as brincadeiras entravam no currículo nesse período, né, gente? Aí nas casas de meninos, os índios aprendiam profissões e operações mentais básicas como contar, porque eles iriam o quê? Qual era o objetivo? Era escravizar os índios e eles precisavam trabalhar para os portugueses. As meninas aprendiam a tear. Atividades lúdicas como o teatro, o canto eram usadas para catequizar crianças e adolescentes e de quebra para ensinar. Assim, os jesuítas conseguiam entreter as crianças, né? Tipo, conseguia fazer com que as crianças brincassem, enfim. Já os adolescentes se aborreciam rápido e davam no pé, mas já as crianças, os jesuítas conseguiam. Então, com esse objetivo, né, de alfabetizar, né, na língua portuguesa e também de levar a nova religião. O nomadismo dos índios era um empecilho. Nomadismo vem de nômades, ou seja, os índios eles fugiam, migravam para vários lugares, né? E aí os jesuítas encontraram esse empecilho, né? Por conta disso, porque os índios não se fixavam num lugar só. Era comum que os jesuítas saíssem para uma viagem e, ao voltar, constatavam que os índios tinham se mudado, sem deixar qualquer vestígio. Né? As índias também não davam trégua, levavam crianças menores para o interior da mata, a fim de tirá-las da influência dos jesuítas. Então, os jesuítas encontraram muita resistência também por parte dos índios, porque os índios não se fixavam num lugar só. Eles saíam mudando, entendeu? E assim, as mães, né, dos índios, elas tiravam, né, as crianças dessa influência jesuítica, porque elas não queriam que seus filhos aprendessem a cultura de um povo estranho. E aí os primeiros colégios do Brasil foram jesuítas, né? Apesar dos tropeços, a educação dos índios ela seguiu. E aí ela começou a ficar cada vez mais cara. Era preciso vesti-los, alimentá-los e comprar remédios. E aí, sem dinheiro, os jesuítas tiveram de assumir a educação dos brancos também. Então, além de ensinar os nativos, né, locais, como eles não tinham mais dinheiro, eles tinham que ensinar os brancos da época, né? Porque eles precisavam de grana. E aí isso também está auxiliar no projeto colonial. A proposta partiu da coroa portuguesa, que responsabilizou os jesuítas pela criação dos colégios. Então, com o crescimento da colônia e o nascimento dos filhos, né, dos portugueses que viviam aqui, os jesuítas eles assumiram, né, a criação dos colégios locais para ensinar também os filhos de portugueses, né? Talvez por isso que hoje a educação particular ela seja mais voltada ao público que tem dinheiro, né? E aí o primeiro foi criado na Bahia, depois em Olinda e Rio de Janeiro também ganharam seus colégios. Esses colégios mais estruturados, que as escolas de meninos eram internos e recebiam órfãos portugueses e filhos da elite colonial. E aí, gente, faculdade não existia aqui na colônia, só na Europa. Né? Depois de até 11 anos de estudo, os estudantes podiam cursar a universidade, só que lá em Portugal.
né? Porque ainda não existiam escolas de ensino superior no Brasil. E aí poucos alunos faziam isso, já que estudando no colégio os alunos aprendiam a ler, o que era suficiente para a sua atuação na sociedade colonial do século XVI. As salas não eram separadas por idade, né, como nós vivemos nessa realidade hoje, né? E aí nos colégios, ao contrário das casas de meninos, a idade não importava tanto. O que contava, mesmo na divisão das salas, era o conhecimento, então o nível intelectual de cada um, e não a idade. E essa pedagogia jesuítica, ela se consolidou, né? Ela se fortaleceu no período colonial. Eles utilizavam métodos da repetição, da memorização, provas periódicas, e o aluno anotava a lição no seu caderno, enquanto o professor fazia os apontamentos. E professores eram raros nesse período, né? Apesar de mais organizados, os colégios sofriam com problemas semelhantes aos das casas de meninos. E aí a falta de professores, eles demoravam para chegar ao país, ou morriam em naufrágios a caminho da colônia. Outros também desapareciam, né? Em um passeio, algumas tribos capturavam, né, esses professores, enfim, era raro. Hoje não, né, gente? Hoje é mais comum ter professor, né? Enfim. E aí, né, por fim, né, para a gente finalizar a aula, o padre Anchieta fez a primeira gramática brasileira. Ele era um jesuíta, né, e teve essa ideia de criar a primeira gramática brasileira. Ele era um dos mais conhecidos da época e relatou sua dura rotina em carta enviada à metrópole. Sua maior queixa eram as poucas horas de sono causadas pela preparação das tarefas do dia anterior. E aí, assim, né, essa era a rotina, né? E aí ele tinha o objetivo de alfabetizar, né, os filhos dos europeus e dos índios. E também ele se aprofundou na língua tupi e formulou a primeira gramática brasileira, né? E aí com ela vieram várias outras. Bom, gente, era isso, né, que vocês precisavam saber. Isso para fechar o conteúdo de colonização, né, que é o Brasil Colônia. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o ano que vem, se Deus quiser, né? Eu espero que todos vocês sejam aprovados. E boa sorte, galera. Qualquer dúvida, me procurem no fórum. Um abraço.